Eu quero fazer uma proposta de 2 dias nós entendermos sobre sementes, mas baseado no que essa semente se propõe. Hoje eu vou tratar semente de amadurecimento e a semana que vem, no domingo, eu vou tratar semente de sabedoria. Amém, irmãos? Amém. Semente do amadurecimento, hoje, domingo, e no próximo domingo, se aqui nós estivermos e Deus assim aprove Deus, eu vou falar sobre semente de sabedoria. Porque a Bíblia faz uma distinção entre o que é saber humano e o que é saber espírito. Semente de amadurecimento, irmãos. Quando nós nos propusemos esse ano a trazer um lema para essa igreja, buscar em oração a semente, nós temos que nos projetar não apenas para o que nós vamos colher, mas nós temos que nos projetar para que no processo até a colheita sejamos transformados. Diga assim: eu preciso ser transformado no processo. Então até a colheita você não será a mesma pessoa, porque Deus vai matar a semente para nascer algo novo. Assim Deus fará na minha vida e na sua vida. Vai morrer o velho para nascer o novo. Quando eu colher, os frutos serão novos, mas eu também serei uma pessoa transformada. Forte isso, hein, irmãos? Quando eu estou com a semente, eu sou uma pessoa. Mas depois que eu planto, depois que eu cultivo, depois que eu levo o sol nos lombos, depois que eu levo chuva, que eu preservo a sã semente, e ali chegou o momento, os campos estão brancos, o Senhor pega e fala: pega o teu cesto, porque é a hora da colheita. Ele também vai olhar para você e vai dizer o quanto é importante. Os irmãos estão com saudade, ó. Que delícia, hein? Que bom. Irmãos, eu quero aproveitar esse tempo para dizer do carinho que eu tive de muitos irmãos aqui nessa viagem que eu fiz em família. Eu tive um carinho tão grande. Cuidado do irmão que nos levou até o aeroporto, cuidado do irmão que nos trouxe, cuidado do irmão que fez até roteiro pra gente da viagem, indicou gente lá. E eu vou falar para vocês, estava tão ruim Natal, irmãos. Ô lugar ruim, vai não, viu? Porque você corre o risco de não querer não voltar. Meu irmão, muito obrigado pelo carinho. Também estava morrendo de saudade de vocês. Deus te abençoe. E ele falou que eu tô lindo. Não são os seus olhos. Amém. Voltando. Quando nós estamos pensando no plantio, quando nós estamos pensando na recompensa, Deus está pensando em nós na transformação. Eu quero dizer uma coisa, que é uma palavra que Deus colocou fortemente no meu coração. Haverá no processo quem começou de uma forma, mas vai chegar no final completamente transformado. Haverá mudança na hora da tua colheita. Quando você colocar a mão nos frutos, não será mais o mesmo Jonas, será uma nova criatura, porque as coisas antigas ficarão para trás, e ele não apenas me trará frutos novos, mas eu serei alguém transformado. Quando eu falo de sementes, eu estou falando do que eu tenho, do que eu farei e do que eu serei. Quando eu falo de amadurecimento, eu estou falando, irmãos, daquilo que eu fui, daquilo que eu sou, mas estou falando também daquilo que eu serei. Muitas pessoas que estão aqui nesta manhã precisam ouvir esta palavra. O Senhor requer de nós amadurecimento. Chega, irmãos, de sermos mais dos mesmos. As mesmas piadas, as mesmas conversas, as mesmas manias, as mesmas execuções, os mesmos desafios. Irmãos, Deus está pedindo nesta manhã, pedindo não, porque Deus não pede, Ele manda, Ele está dando uma ordem: se lance para algo novo, porque quando chegar o tempo da colheita, você também será nova criatura. E eu quero pensar no amadurecimento, mas sobre o pensamento cristão. O que é o amadurecimento para nós cristãos? O amadurecimento para nós cristãos é o quanto eu estou mais parecido com Cristo. Se você quer pensar em amadurecimento, o quanto você amadureceu, é você pensar o quanto eu estou parecido com Cristo. Porque quanto mais parecido com Cristo, mais amadurecido eu estou. Agora, se você não fala com Ele,
se você não lê a palavra dele, se você não jejua, se você não ora, se você não vem à igreja, se você não tem comunhão, como se parecer com alguém que você não conhece? Como que é possível se parecer com alguém que você não convive? Nós conhecemos pessoas, isso é muito comum em adolescentes. Quem é pai de adolescente, mãe de adolescente, fala: menino, não anda com tal companhia, daqui a pouco o menino está andando, está falando igual, está vestindo igual, está se comportando igual. A mesma lógica nós trazemos quando nós convivemos com Cristo. Andar com Cristo me faz se parecer com Ele. Ao passo que Paulo diz assim: a nossa mente é a mente de Cristo. Pensamos igual a Ele. Então, quando eu falo de amadurecimento, eu estou falando de nós nos lançarmos a uma mudança. Irmãos, está na hora, chegou. Eu vou ser até ousado. Passou da hora de mudar. Passou da hora de tomar uma atitude. Hoje nós estamos já findando o 5º mês do ano. E tem gente que, assim como começou o mês, fez um monte de... o ano, fez um monte de plano, fez um monte de projeto e agora continua a mesma coisa. O tempo está passando. Senhor, quer mudança. Mudança, mudança. Deus está falando que está na hora de se lançar, está na hora da mudança. O quanto estamos mais parecidos. Paulo, ele fundou a igreja de Corinto. Eu não vou ler, mas eu estou colocando a referência para você. Ele, na segunda viagem missionária, ele conhece Áquila e Priscila. Logo que depois que ele traz um discurso lá em Atenas, aquele discurso filosófico, e ele vai falar para os atenienses sobre o Deus que para eles era estranho, o Deus inominável. Paulo vai falar quem é esse Deus. E depois desse discurso tão eloquente, todo cheio de capacidade teológica, Paulo ele vai e começa a ir nas sinagogas, pregando nas sinagogas a esses judeus o Cristo ressuscitado, a cruz de Cristo. E aí Paulo junta-se a Áquila e Priscila e funda a igreja em Corinto. Corinto, a cidade cosmopolita, como São Paulo. Uma cidade que é uma diversidade de pessoas. Pessoas do mundo todo moram em São Paulo. Pessoas do mundo inteiro estavam em Corinto. Quando você vê Paulo falando sobre a igreja de Corinto, ele fala uma coisa que eu acho que até coloquei aqui, deixa eu ver. Ele fala, olha lá, 1 de Coríntios 1, capítulo 1, do versículo 6 a 7, vai dizer que a igreja de Corinto tinha tanta gente diversa, gente de tantos talentos múltiplos, pessoas de tanta... vamos colocar aqui, dentro de um espectro de cores, se você analisar, era um colorido, porque cada um tinha um talento diferente. Então a igreja de Corinto era uma igreja sortida de todos os talentos. Já pensou uma coisa dessa, irmãos? Era uma igreja que não faltava talentos, todos os dons estavam naquela igreja. Aí Paulo, depois que fundou a igreja, deixa eu fazer uma análise teológica. Ele vai lá, prega aos atenienses com palavras eloquentes, ele vai lá e prega com aquelas palavras difíceis, com teologia, hermenêutica, fundamentando a tese de quem é o Deus inominável que eles não conheciam. Aí Paulo vai pregar para a igreja de Corinto. Aí Paulo muda o discurso. Paulo vai pregar simples. Como se ele estivesse pregando para crianças. Ele faz até teatrinho. Paulo faz até o tati-bitati, aquela coisa, oh, Deus do céu, para as crianças entenderem a palavra. Paulo não vai ter um discurso difícil. Ele vai pregar aos coríntios, aqueles que estão na cidade, de uma maneira simples. Paulo não vai usar uma retórica rebuscada, mas Paulo vai falar de uma maneira simples. A igreja nasce. A igreja de Corinto nasce sob aquele discurso simples. O cuidado de Áquila, Priscila, o cuidado de Silas, o cuidado de tantos outros irmãos ali. Nasce a igreja de Corinto, sortida de dons e talentos. Mas tem um perigo imenso. É uma igreja diversa, é uma igreja cheia de dons, mas é uma igreja imatura. Ao passo das pessoas na sua imaturidade viver na carnalidade e na infantilidade. Eu quero voltar aqui porque eu coloquei o seguinte: alerta sobre carnalidade e infantilidade na igreja. Se você quer saber se você é uma pessoa imatura, pensa na tua carne e pensa na tua infantilidade. Como assim, pastor?
Eu estou te dando uma dica de você fazer uma autoanálise. A pergunta é retórica porque você sabe já a resposta. Analise se você é uma pessoa amadurecida, porque uma pessoa amadurecida, eu costumo dizer que o crente maduro, ele não quer guerra com ninguém, irmão. O crente maduro, ele não despende a tua força com qualquer batalhinha, não. O crente maduro, ele é que nem aquele leão esperto na hora da caçada. Ele só vai despender força naquilo que é obra de Deus, naquilo que é palavra, naquilo que é orientação de Deus. Agora, quando a gente vê crente imaturo, a gente vê uma carnalidade nele. Ele não está nem na igreja nem no mundo. Então ele fica pé lá, é o velho ditado do crente Raimundo. É pé na igreja e pé no mundo. É aquele da carnalidade. Se você é uma pessoa carnal, você é uma pessoa imatura. Se você ainda é dominado pelo pecado, você é uma pessoa imatura. Esses dias, irmãos, todo mundo viu o que está acontecendo, acompanhando aí escândalo de uma advogada que recentemente foi presa. Amém ou não amém? Amém? Todo mundo acompanhando? Eu nunca entrei nas redes sociais dessa mulher. Aí eu e o Fernando estávamos ali conversando, tal, falei, vamos entrar. O Fernando falou, eu conheço, tal, fui lá. Crente, curtindo coisas da Deolane. Colhendo informações. Quando eu fui ver, tinha crente da Tenda da Paz curtindo coisas da Deolane. Eu falei, meu Deus, para onde eu irei, Senhor, do teu Espírito? Envolvido com Deus? Irmãos, carnalidade. Meu irmão, você quer saber quem é você? Veja quem que você está seguindo. Meu Deus do céu, irmãos, onde nós vamos parar? Carnalidade é imaturidade. Se você continua falando palavrão, se você continua fofocando, se você continua difamando, você ainda é carnal, portanto você é um ser imaturo. Cuidado com aquilo que você segue. Cuidado, principalmente você que é um líder. Você tem responsabilidade, desculpa. Mas pastor, eu sou como qualquer outro. Não, você aceitou a liderança, você é oficial, você tem por obrigação de mostrar respeito àqueles que você está liderando. Então, eu chego e me deparo com pessoas que diante de um cenário deveria mostrar Cristo. Está mostrando carnalidade. Tudo bem, meu irmão, nós podemos curtir algumas coisas que não pertencem à igreja, mas tem a ordem e decência. Tudo me é lícito, mas será que tudo me convém? Está na hora da gente começar a tomar um partido. Qual é a tua posição? Ou é Cristo ou é o mundo. Quando eu estou falando de maturidade, o crente maduro, ele já tem uma posição tomada. Ele desceu do muro e ele aceitou Jesus. Porque aquilo que é morno não fica na boca, é vomitado. Pastor, eu saí da minha casa hoje para receber bênção. O senhor vai me pregar que eu vou ser vomitado, pastor? Não é possível. Aí o povo fala, a igreja por aí está pregando prosperidade. É isso que te digo, o pastor está falando que Deus vai vomitar quem é imaturo. E vai. Porque não sou eu que estou falando, é a palavra. Quando eu me deparo com alerta, Paulo está falando para uma igreja inteira. Paulo está falando para uma igreja inteira. Olha, eu quero compartilhar isso com vocês. Vamos lá comigo. Não precisa projetar aí não, Babo, porque para ser mais rápido. Você vai abrir a sua Bíblia em 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, no capítulo de número 1. Vamos por partes. Capítulo 1 de 1 de Coríntios, primeira carta, na segunda viagem missionária, Paulo prega, funda esta igreja, mas depois ele volta, continua a sua missão. E ele manda uma carta para essa igreja. Paulo fica sabendo que o povo da igreja está repartido em facções. Um diz que é de Apolo, outro diz que é de Paulo, outro diz que é de Cefas. Aí ele vem falando, vocês não é de nenhum de nós três, vocês é de Jesus Cristo. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Quem é? Aí Paulo chega até a dizer, graças a Deus eu nem batizei muita gente aí, que é para não ficar falando que olha, eu pertenço a Paulo. Você é do Senhor Jesus. É isso. Lá diz assim, 1 de Coríntios, cadê? Está aqui. Capítulo 1, do 6 ao 7. Diz assim,
Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Olha que interessante, Paulo está falando entre vocês, vocês ouviram a palavra e não falta nenhum dom espiritual. Você já pensou uma igreja com todos os dons, irmãos? Você já pensou uma igreja provida? Todos os dons que existem estavam na igreja de Corinto. Olha, de modo, no versículo 7, de modo que nenhum lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Paulo está falando, olha gente, eu vou dar a mão à palmatória. Essa igreja é rica. Essa igreja está provida de dons. Esta igreja tem tudo o que é necessário. E aí mais à frente, você vai lendo o livro, Paulo fala dos problemas da igreja. Você me permite compartilhar com vocês? Posso ouvir um amém? Amém. Vou compartilhar, você não fala para ninguém, tá? Guarda para você, não cutuca ninguém, tá? Quais eram os problemas da igreja? Olha o problema, uma igreja cheia de dons. A igreja que tinha todos os dons. Paulo começou a jogar na cara deles quais eram os problemas. O primeiro problema, incesto. Tinha um filho dentro da igreja que estava tendo relações íntimas com a mulher do pai. Problema da igreja. Olha isso. Problema na igreja de Corinto. O que mais que Paulo alertou? Litígio. Os irmãos brigavam na igreja. Sabe o que eles faziam? Não ia lá pedir perdão, resolver a situação. Botava advogado para processar. Litígio. Olha a igreja cheia dos dons. Olha a igreja cheia do que? Eis que te digo. A igreja do vamos prosperar. Os irmãos não tinham comunhão, era litígio. Falou mal de mim, vai ser processado. Paulo falou sobre fornicação. O corpo é meu corpo, minhas regras. Faço do meu corpo, experimento tudo que eu quero. Deito e durmo com quem eu quero. A igreja cheia dos dons tinha fornicação. A igreja também não tinha purificação matrimonial. Os noivos e os namorados não se guardavam para o casamento. Experimentava, desembrulhava o presente antes de casar. Isso é de Deus, pastor, para você experimentar antes. Ninguém quer experimentar o inferno antes de ir para ele, né? Ninguém quer experimentar o inferno. Engraçado, né? Sacrifícios de ídolo. Tinha gente que ia para ofertas e manjares e era crente, mas comia ofertas e manjares oferecidos a ídolos. Paulo falou também da ordem no culto. O culto não é bagunça. Quando um profetizar, que os outros se calem para ouvir o que Deus está falando. Porque é um tal de um grita ali, derruba a cadeira de lá. Paulo fala, isso não é culto, para de bagunça. Paulo fala da ceia do Senhor. Não é assim que toma a ceia. Então Paulo vai começando a trazer os problemas. E a igreja de Corinto, provida de dom, tinha muitos problemas. Fala dos dons. O que importa você ter dons e não ter amor? Paulo vai escrever um capítulo inteiro dizendo que importa falar a língua dos homens, dos anjos. Que importa eu profetizar, que importa eu falar, mas se eu não tenho amor, de nada vale. Paulo está falando, parabéns pelos dons, mas vocês são imaturos e infantis. Vocês são carnais e infantis. E aí ele fala da retomada do amadurecimento. Nós vamos um pouquinho mais adiante. Mantenha sua Bíblia aberta, não sei se já fechou. Capítulo 2 de 1 de Coríntios, do 1 ao 5. Aí Paulo vai falar assim, irmãos, isso aqui é um segredo muito importante. Olha o que Paulo vai falar com os coríntios. Ele fala assim, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente. Lembra que eu falei que Paulo não falou difícil. Paulo pregou uma palavra bem fácil para os irmãos entenderem a mensagem da cruz. Nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Paulo falou, eu não fui o super crente. Eu fui mostrar que, como vocês, eu era fraco, simples. E ele continua, minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não seja baseada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que Paulo está falando aqui? Quando eu preguei para vocês,
Eu preguei tudo certinho para vocês entenderem. Eu preguei para vocês que vocês abandonassem a carnalidade. Eu preguei para vocês para que vocês abandonassem a infantilidade. Mas vocês não ouviram. Eu fiz o meu papel, não fui com palavra persuasiva, filosófica, não fui com uma retórica difícil. Eu fui para mostrar para vocês o quão é importante servir, entregar ao Senhor a tua vida, qual é o significado da mensagem da cruz. Vamos um pouquinho mais adiante. 3, do 1 ao 4. Irmãos, olha outro segredo. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Pausa, olha aqui para mim só um minutinho. Paulo está falando assim, sabe por que eu falei simples? Porque se eu falasse coisas espirituais difíceis, vocês não iam entender, porque vocês são carnais. Vocês são espirituais, quer dizer, infantis, perdão. Vocês são carnais e infantis. A carne está dominando você. E a sua infantilidade, a falta de amadurecimento te domina. Paulo falou, então eu não fui pregar com palavras difíceis, eu fui falar para vocês o evangelho puro e simples. Aí Paulo vai falar assim, sabe o que eu dei para vocês? Um leitinho. Sabe o primeiro alimento da criança? Paulo fala assim, eu dei para vocês o leitinho, só que passou o tempo, vocês não avançaram, vocês continuam no leite espiritual. É o que Paulo está dizendo aqui. Vamos continuar? Dei-lhes, no versículo 2, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Paulo está falando, naquela época que eu fundei a igreja, eu falei para vocês como criança, passado esse tempo todo, vocês ainda continuam como criança. Irmão, vem cá, Edson. Vem cá. Meu nome é Jonas, eu sou pastor dessa igreja. Você nunca vai ver eu, pastor Jonas, falando, meu irmão, pelo amor de Deus, vai para o culto. Sabe por quê? Porque cada um tem que saber a sua obrigação. Agora, se meu irmão está caído, ajoelha aí, meu irmão. Preciso para o culto? Você não consegue? Então vem cá, vou te ajudar. Vem. Aí eu ajudo. Agora você encontra o irmão. Obrigado. Olha, nem Tony Ramos. Aí você encontra o irmão. Aí você vai, encontra o irmão, ele está tudo ok, perna boa, uns bração. Aí você vai ver lá na postagem na academia, no espelho, aquela foto clássica. Ô irmão, não está indo para a igreja, pastor, estou tão fraco. É mesmo, está fraco, irmão. Estou fraco. E quem disse que longe de Deus você fica forte? Ai, mas a igreja me magoou. Aí eu falo para ele, a igreja matou Jesus. Você está magoadinho? Meu irmão, desculpa. Carnalidade e infantilidade. Crente e cliente. Quer vir para a igreja ser servido. Paulo está falando para uma igreja que Deus deu tudo o que ela precisava. Mas o povo continuava infantil e carnal. Você está entendendo a mensagem? Diga amém. Se tiver, senão eu vou começar de novo. Aí nós vamos sair daqui. Continuando, lá no versículo 3, ele diz assim, porque ainda são carnais. Paulo está falando, eu preguei, vocês entenderam, mas vocês continuam na carnalidade. Agindo como mundanos. Meu irmão, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com os crentes desse Brasil? Meu irmão, olha as suas postagens, pelo amor de Deus, eu não sou nenhum censurador, mas as poucas vezes que eu tenho possibilidade de dar uma curtida, é raro o irmão que dá para curtir alguma coisa. Cuidado com as coisas que você mostra, com as partes do teu corpo que você mostra. Irmão, você vai ver que eu estou de regatinha em Natal, tá? Regatinha. Não paguei peitinho, não. Mas eu olho assim, a noiva de Cristo, mostrando partes que ninguém deveria ver. Falando
o que da boca de quem glorifica a Deus não poderia falar. Tocando aonde Deus fala para não tocar. Comendo o que Deus fala que é para não comer. Andando com quem Deus quer que não ande. O que está acontecendo? Cadê o amadurecimento? Existe ainda muita igreja de Corinto que está fechando as portas para o Senhor e vivendo na carnalidade e na infantilidade. Desculpa se eu estou te importunando, mas eu vou dizer, não, você não pode falar qualquer coisa. Você não pode fazer qualquer coisa. Você entregou a tua vida e a partir de quando você entregou, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Se você quer ser amadurecido, pergunta quanto você parece com Cristo. Às vezes numa coisa casual, a gente vê muito do irmão como ele é. Às vezes numa coisa casual, numa conversinha casual, o irmão solta uma palavra torpe, fala muito sobre ele. Fala muito sobre ele. Terminando no versículo 4, diz assim, 3:4. Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outros dizem eu sou do Apolo, não estão sendo mundanos? Outros estão dizendo eu pertenço a tal igreja, do apóstolo tal. Eu sou do bispo tal. Não, meu irmão, a igreja é a noiva de Cristo. Você pertence ao Senhor Jesus. Eu quero, terminando essa ministração, pegando uma frase mundana que não é da igreja. Essa frase não foi um irmão teólogo que escreveu, não é um versículo, mas o que eu fiz? Eu peguei essa frase e falei, isso tem uma base bíblica? Será que essa frase tem alguma coisa que seja real dentro da palavra de Deus? Quando eu estava fazendo teologia, e eu fiz uma teologia catedrática, eu saí de uma igreja, porque eu não queria fazer uma teologia dentro da igreja, eu fiz teologia universitária, dentro de uma universidade. E aí quando nós utilizávamos fontes que não eram bíblicas, nós tínhamos que converter aquela verdade dentro do padrão bíblico. E é isso que eu fiz, eu peguei essa frase que diz assim, envelhecer é inevitável, o tempo passa para todo mundo. Todo mundo, o tempo está correndo, o corpo vai se deteriorando, porque do pó veio, o pó voltará. Tem gente que dá uma esticada aqui, bota um botox lá, né? Você vê, tem gente irreconhecível, inclusive. Tem gente que vai dar risada, levanta o braço para dar tchau ao mesmo tempo, porque está tão esticado que puxa o braço. Mas o tempo passou, não adianta esconder, está acabando, está deteriorando, o pó vai voltar para o pó. Mas envelhecer é inevitável, agora amadurecer é opcional. Eu escolho amadurecer. Eu quero orar, eu quero crescer, eu quero plantar, eu quero colher, eu quero produzir, eu quero estudar, eu quero alcançar. Eu não lamentei para os irmãos aqui a minha primeira viagem em família, que vai ser a primeira de muitas. Oh, glória! Já comecei lá no topo em Natal. Devia ter começado em Ceará, mas eu vou, né? Mas eu não me lamentei não, porque durante esse processo eu não fiquei parado. Tudo o que eu conquistei foi a base de muito esforço, e Deus tem honrado o meu esforço até aqui. E aí, irmãos, amadurecer opcional quer dizer cada um corre atrás. Deus não vai o tempo todo te abençoar porque você está vindo para a igreja, porque você está lendo a palavra, não. O teu esforço, você vai colher aquilo que você está plantando. E aí eu fui em Hebreus. Hebreus concorda com esta frase, envelhecer é inevitável, amadurecer é opcional. Hebreus 5, de 12 a 14. Embora a esta altura, ele está falando aqui para sacerdotes, aqueles mestres que estão no ensino, aqueles que estão na cooperação, naqueles que estão na liderança. Ele está falando aos mestres, mas esta parte diz muito sobre a frase que eu trouxe, que diz assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Meu irmão, quem ainda precisa daquele irmão que diz assim: eis que te digo, amanhã você vai levantar, a vitória está... te dou uma chave. Irmão, o que eu recebi de chave na minha vida dá para abrir todas as portas até chegar ao céu. Viagem com a minha família foi a primeira que eu fiz, mas vocês não têm noção quantas pessoas revelou. Tem uma mala,
Eu falava, será que eu preciso comprar a mala? Porque a viagem... E aí, irmãos, ele diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Ele fala assim, Deus vai mandar uma palavra para gente madura, que vai tornar essa pessoa mais madura ainda, capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Porque enquanto você é criança, as pessoas vão dizer o que você deve fazer, para onde você deve ir, as pessoas vão te enganar, a religião mentirosa, os falsos mestres, os falsos profetas vão te enganar. Hoje o Senhor está falando, amadureça. Aleluia. Pastor, mas eu estava na igreja tal, eu dei minha casa, eu dei meu carro. Bem feito, você era criança, infantil, carnal. Pastor, eu estava na determinada religião, eu abandonei minha casa, porque lá dizia que eu tinha que ficar na igreja. Infantil, carnalidade, você tem que ter percepção. O Senhor está falando, saia do leite espiritual, está na hora de comer o alimento sólido para você ser forte na fé. Meu irmão, eu quero que você entenda nessa manhã a palavra do Senhor. Deus quer pessoas maduras. Eu vou fazer uma pergunta e se você quiser se revele. Quantos aqui sabem que Deus tem propósito ministerial na tua vida? Diga amém. Amém. Agora eu vou perguntar uma coisa. Você acredita que Deus vai dar algo para você fazer, você sendo infantil e imaturo? Não. Pastor, eu tenho muito desejo de fazer tal coisa. Mas se Deus olhar para você, e esse desejo do teu coração, ele tiver diante dos olhos de Deus, você acha que Deus vai confiar alguma coisa para nós, sendo nós carnais e infantis? Tem muita gente com ministério sem desenvolvimento, porque ainda está no leitinho materno. E o Senhor nesta manhã está falando, eu vou te dar alimento sólido para você ser maduro na fé.